Oi! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer este padrão base para chaveiros. Este corpinho aqui, ele te possibilita fazer vários tipos de bichinhos diferentes. Então vem comigo que eu vou te mostrar como que a partir de um único padrão base você consegue usar da criatividade e fazer várias peças. Preparada? Pega a agulha e a linha e vem comigo. Bom, então deste padrão base, nós vamos aprender a fazer hoje um coelhinho. Mas você pode fazer um gatinho, como por exemplo aqui, ó, eu já tenho um gatinho, rabinho, o gatinho. É o mesmo corpinho, ó, mesmo corpinho, mesmo padrão. O que vai diferenciar de um produto e outro, de uma peça e outro, um bichinho e outro, vai ser a orelhinha e aqui o bordado do rostinho, focinho, enfim, rabinho, essas coisas. Hoje nós vamos fazer um coelhinho. Para fazer o coelhinho, a gente vai começar pelo pé. E para fazer o pé, perna do coelho, nós vamos começar com um anel mágico, colocando 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Você pode escolher a cor que você quiser, no caso aqui eu vou fazer um coelhinho cor-de-rosa, porque eu gosto de usar os restinhos de linhas para fazer, as sobras de linhas para fazer esses chaveiros. Então você pode usar a cor que você quiser. No caso eu estou usando rosa para fazer o meu coelhinho. Então aqui, 6 pontos baixos dentro do anel, ó. E eu vou fechar esse anel, bem apertadinho, fechadinho. E agora na próxima carreira, a carreira número 2, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E vamos seguir assim nessa sequência até o final da carreira e vamos ficar com 9 pontos baixos no total. Aqui eu já tenho o meu quarto ponto baixo, agora o quinto e o sexto juntos, porque vai ser um aumento. Escapou aqui. Ó. 5 e 6, um ponto baixo e meu último aumento. 8 e 9. Eu fiquei num total de 9 pontos baixos. E isso já vai dando o formatinho para nossa perninha, ó. Tá vendo? Agora nós vamos subir 2 carreiras de 9 pontos baixos. Finalizando as duas, vamos ter 2 carreiras no total de 18 pontos, tá? Então vamos fazer mais 2 carreiras sem aumentos de 9 pontos baixos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minha última carreirinha. Eu já gosto de ir cortando esse fiozinho que vai sobrando ali, pra não me atrapalhar, porque eu não... Essas sobras geralmente me atrapalham e isso me faz com que eu me perca toda, sabe? Então eu já vou tirar aqui essa sobrinha do meu anel mágico ali. E agora eu vou pra minha última carreira de 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, fiquei aqui com 9 pontos baixos, ó. No total aqui eu tenho 4 carreiras no total. A primeira carreira, que é no anel mágico, que são 6 pontos baixos. Depois uma carreira de aumento, que é a nossa segunda carreira, que é um ponto baixo e um aumento, seguido de 3 vezes essa sequência, ficando com 9. E depois 2 carreirinhas sem aumentos, de 9 pontos baixos, para ficar assim, tá? Você vai fazer 2 partes. A primeira, você vai cortar o fio, ó. Finalizar a sua carreira, cortar o fio e deixar uma sobrinha pra gente arrematar depois e costurar bem direitinho. A segunda, você não vai cortar. Por quê? Porque nós já vamos emendar uma perninha na outra, tá? Pra quem tá começando, pra emendar uma perninha na outra, só um pouquinho, deixa eu posicionar melhor a câmera. Acho que agora foi. Pra quem tá começando, pra emendar uma perninha na outra, você não vai tirar o fio da sua agulha. Você vai introduzir a agulha no último ponto baixo, no ponto baixo que você puxou o fio
para finalizar a carreira. Ó, assim. Introduz ali, laça e já faz aqui um ponto baixo, ó. Faz um ponto baixo. Esse aqui vai ser o primeiro ponto da nossa carreira a partir de agora para o corpinho. Então, aqui a gente já tem um ponto baixo. Se você quiser, você pode pôr um marcador para não se perder. Eu vou pôr aqui para trabalhar junto com vocês. Eu não costumo usar, mas para ensinar nos vídeos eu coloco, para ficar mais fácil. E contando este aqui, essa carreira agora, vão ser a nossa carreira de número 5, porque nós fizemos as perninhas, cada uma com 4 carreiras. Então, a carreira de número 5, ela vai ser de 2 pontos baixos e um aumento, por 6 vezes, tá? No final, a gente vai ter 24 pontos no final dessa carreira. Então, eu já tenho o meu primeiro ponto, que foi onde eu uni elas. Agora, eu vou para o meu segundo. 2 pontos baixos e meu primeiro aumento. De novo. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Para quem tá iniciando, o aumento, quando a gente fala, somente aumento significa 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E quando nós falamos aumento triplo, são 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Então, eu vou continuar terminando aqui toda a minha volta. E depois eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou. Bom, pessoal, terminei a minha volta. Vou tirar a agulha para mostrar. E ficou assim, ó. Uni elas. E aqui é onde eu finalizei a minha carreira, ó. Meu marcador, marcando meu primeiro ponto. E a peça ficou assim. Para quem tá começando, é assim que nós fazemos a união. Agora, nós vamos subir um total de 6, 7, 10, 5 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuições. Só sobe 5 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou tirar meu marcador, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo da minha carreira número 6. E vou passar o meu marcador para a próxima carreira. A partir daqui, eu vou deixar meu marcador ali até eu terminar as minhas 5 carreiras. Tá? Então, lembrando, subir 5 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuições, sem nada. Só subir 5 carreiras, ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas e eu volto para mostrar como ficou. Voltando aqui, então. Fiz as minhas 5 carreiras. 5 carreirinhas, ó. Difícil para mim olhar. 5 carreiras, sem aumento e sem diminuições. 5 carreiras de 24 pontos baixos cada uma, tá? Agora, nós vamos fazer a primeira carreira de diminuição. Vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Lembrando que na diminuição, você pega a alcinha da frente do próximo ponto de base e a alcinha de trás do ponto de base seguinte. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. 1, 2 pontos baixos. E pra fazer a minha diminuição, eu vou pegar... Não vou conseguir mostrar direito, ó. Vou pegar a alcinha de um da frente e do próximo ponto aqui, deste ponto aqui, eu vou pegar a alcinha de trás. E vou tirar uma laçada e um ponto baixo. E é assim que a gente faz, tá? Então, são por 6 vezes, né? Então, vamos lá, para a segunda. 1, 2 e uma diminuição. E assim até completar toda a volta, seguindo esse mesmo padrão, tá? 1, 2, uma diminuição. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Para quem tá iniciando, você pode perceber que as diminuições, elas estão ficando... Aqui eu tenho uma diminuição. Ela tá ficando retinho com onde eu tenho o meu aumento lá embaixo. Se você prestar atenção, você vai ver, ó. Bem aonde eu tenho aqui um aumento, ó. Meus 2 pontos de aumento, 1 e 2. Eu subindo, tenho a minha diminuição. Então, eu vou terminar a carreira aqui e já volto, tá? Então, terminada a minha carreira aqui, agora eu vou para minha segunda carreira de diminuições, tá? Essa minha segunda carreira é a carreira de número 12. Ela vai ser de 1 ponto baixo e uma diminuição, por 6
vezes, uma repetição de 6 vezes essa sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. No final, você vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Para quem tá iniciando, pode ser um pouquinho mais difícil, mais complicado fazer essa parte da diminuição. Mas com calma, você consegue rapidinho, tá? Com prática também vai ser muito rápido para fazer. Só tem que tomar cuidado para não pegar nenhuma alcinha do ponto lá de trás de outro ponto que não faz parte, tá? Porque às vezes, quando a gente pega assim, ó, tudo juntinho, a gente acaba pegando algo que não precisa. Pronto. Fiz a minha última diminuição do corpinho. Essa aqui é a última diminuição do corpinho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar enchimento nas perninhas e vou colocar um pouco de enchimento no corpinho. Não muito, só um pouco, pra não me atrapalhar pra fazer a cabeça. Então aqui, coloquei. Com a ajuda da própria agulha, eu vou colocar pra ele pegar bem aqui embaixo na perninha, tá? A gente tem que preencher bem a perninha. Feito isso, eu vou fazer do outro lado. Vou preencher bem a minha perninha do outro lado. Você pode usar agulha, pode usar a ponta da tesoura, você pode usar a ponta de uma caneta, que você conseguir. Fiz. Ó, minhas perninhas, elas já estão bem preenchidas, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar só um pouco de enchimento para preencher só um pouco aqui embaixo desse corpinho, para não me atrapalhar. E a partir de agora, nós vamos tecer, produzir a cabeça do nosso bichinho, do nosso coelhinho aqui, no caso. Porque ele é um corpinho inteiro, não é costurado. A única coisa que a gente costura são os bracinhos, orelha, rabinho, essas coisas. Então, aqui, para nossa carreira de número 13, nós vamos fazer 12 aumentos. Então, para cada ponto de base, serão 2 pontos baixos juntos. Tá? Repetindo, para cada ponto de base, você vai fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. No final desses 12 aumentos, nós vamos ficar com 24 pontos. 24 pontos baixos. Então, quase terminando a minha carreira. Peguei aqui um pouco de enchimento, quase derrubei minha linha. Aí você vai ajeitando para não pegar nem um pouquinho de enchimento, para não ficar feio depois aparecendo aqueles fiapinhos para fora. Gente, tá um calor absurdo aqui. Vocês não tem ideia. O povo acha que morar no sul, no Rio Grande do Sul, tem inverno, faz frio. Vocês não têm noção do calor. O calor aqui é insuportável. É um calor, assim, que arde a pele. Eu tô dentro de casa, na sombra, e ainda assim tá ardendo a pele, só por causa do mormaço que entra. Bom, aqui. Fiz os meus 12 aumentos, ó. 12 aumentos, tá? Já começou a ficar maiorzinho. Feitos os 12 aumentos, agora a gente vai colocar o marcador no primeiro ponto de aumento lá em cima. E nós vamos aumentar mais 2 vezes, tá? Mais 2 carreiras. A próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Todas as nossas carreiras, elas vão ser múltiplas de 6. Sempre 6 em 6. Então, assim, essa carreira ficou com 24, a próxima vai ficar com 30, tá? Então, vão ser 3 pontos baixos e um aumento. 5 pontos no total. Então, vamos lá, vou fazer meu primeiro. No final, nós vamos ficar com 30 pontos baixos, no final de toda essa carreira, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Terminando aqui.
agora é a meu último bloquinho, né? 1, 2. Opa, deu um aninho aqui. 3. E meu último aumento. Fiquei com 30 pontos baixos, tá? Agora eu vou para minha última carreira de aumentos, que vão ser 4 pontos baixos e um aumento, por 6 vezes novamente. No final, totalizando tudo isso, vamos ter 36 pontos baixos. E aí a gente não aumenta mais, tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui rapidinho. E aí vocês façam aí também pra gente continuar o nosso coelhinho. Então, pessoal, finalizado aqui a nossa última carreira de aumentos. No total, nós ficamos com 36 pontos baixos aqui, tá? Ele tá ficando assim, ó, assim. Então, aqui, eu finalizei a carreira e já fiz 3 pontos baixos seguintes da próxima carreira e coloquei meu marcador no primeiro, tá? Então, agora, nós vamos subir um total de 8 carreiras. Só deixa eu confirmar, isso. 8 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Vão ser 8 carreiras de 36 pontos baixos, tá? Só vai aumentando. Cuidem a tensão do ponto de vocês para não dar diferença e não entortar o padrão. Se vocês estão fazendo com a mão mais solta, continua. Cuidem, tá? Se você faz muito apertadinho, de repente é uma boa você deixar um pouco mais solta a sua mão, porque uma dica, né, que eu aprendi há muitos anos atrás é: se você estiver com dor na mão fazendo crochê, é porque você está apertando demais. Então, assim, esses cuidadinhos, assim, é bom ter, tá? Então, vamos lá. Nós vamos subir, então, um total de 8 carreiras de ponto sobre ponto, sem diminuições e sem aumentos. Eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Bom, terminado, então, as nossas 8 carreiras sem aumento e sem diminuições. Aqui. Nosso corpinho está tomando forma, ó. Terminei as 8 carreiras, tá? Então, eu vou fazer agora a minha primeira carreira de diminuições da cabecinha, que vão ser 4 pontos baixos e uma diminuição, por 6 vezes, tá? Então, vamos lá. Essa carreira aqui é a carreira de número 24. Carreira de número 24 vão ser 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. 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 E a nossa última diminuição. 1, 2, 3, 4 e nossa última diminuição. No final dessa volta, nós vamos ficar com 30 pontos baixos, tá? E agora, você já consegue marcar onde você vai pôr os olhinhos, posicionar onde vão ficar os olhinhos, tá? Você vai segurar essa peça assim, na palma da sua mão, certo? Segurando ela na palma da mão, olhando ela de cima, entre as carreiras 19 e 20, nós vamos pôr os olhinhos. Então, nós vamos marcar onde é a carreira 19 e 20. Se a minha primeira carreira de aumentos foi a carreira 16, desculpa, se a primeira carreira sem aumentos da cabeça foi a carreira 16, que é onde está o meu marcador, então eu vou contar 16, 17, 18 e 19, tá? São 4 carreiras. A carreira 19 são 4 carreiras acima do último carreirinha de aumentos, tá? Então, você vai segurar assim. Vai se guiar pelos aumentos, a última carreira de aumento, e vai contar 4 carreiras pra cima. 1, 2, 3, 4.
Entre a quarta e a quinta, que você contou, você vai marcar onde você vai pôr os olhinhos. Você pode marcar com a caneta. Ó, faz apenas uma marcaçãozinha assim, que vai ficar escondida. E aí você segura novamente a sua peça assim, tá? E segue pro lado para marcar próximo olhinho. Na minha deu 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos de intervalo entre eles e eu marquei de novo. Ó. Então, lembrando, entre a carreira 19 e 20, você vai fazer a marcação onde vão ficar os seus olhinhos, tá? Você vai segurar assim, retinho, para eles não ficarem tortos. E aí, você vai olhando de cima, posicionar e deixar sempre 5 pontos aparentes entre eles, tá? Eu vou colocar os meus olhinhos aqui e mostro melhor pra vocês como ficou. O olhinho que eu tô usando aqui é o olhinho de número 8. Mas se você quiser usar o olhinho de número 10 ou menor, tanto faz. O meu é o número 8 com trava. Então, eu vou colocar aqui, onde eu marquei. Entre eles, é sempre entre 5, 6 pontos aparentes entre os dois olhinhos, tá? Coloquei o outro, ó. E vou olhar se ficou certinho. Antes de pôr a trava, eu vou olhar em pé, de frente pra mim, se não ficou torto. Olhar de cima, se não ficou torto. No caso aqui, eu tô vendo que o meu olhinho pode ir um pro lado. Ó, eu olhando de cima, retinho, vocês vão perceber. Esse olhinho aqui, ele tá mais pra baixo. Então, como eu não coloquei a trava ainda, eu vou posicionar ele pra dentro. Eu vou pular um ponto baixo e vou botar ele um pontinho pra dentro. E deu uma melhorada, ó. Certo? Posicionado, tudo ok, tudo certinho. Você viu que tá tudo certinho, na mesma linha, não tem nada torto. Você vai colocar a travinha. Não façam isso, tá? Pronto. Coloquei a trava. Meu olhinho tá posicionado. O que eu vou fazer agora? Vou fazer mais uma carreira de diminuições. A próxima carreira, então, é a carreira 25. Pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. No final, nós teremos 24 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, 3. Uma diminuição. E você vai fazendo por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. No final, você vai ficar com 24 pontos baixos. 3 e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Eu vou fazer rapidinho aqui e já volto. Terminada a minha carreira, número 25, eu fiquei com 24 pontos baixos, tá? Agora eu vou para a minha carreira seguinte, a minha carreira de número 26. Vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição, por 6 vezes. No total, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, certo? Essa eu vou fazer com vocês, porque é bem rapidinho, então não tem por que eu pausar e voltar. Então, 1, 2... e uma diminuição. 1, 2... e uma diminuição. 1, 2, uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e minha última diminuição. Total dessa carreira finalizada vão ser 18 pontos baixos, ó, tá ficando assim, certo? Agora nós vamos para nossa carreira de número 27, que vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes.
No final, vamos ter 12 pontos baixos, tá? Vou fazer também junto com vocês, porque é muito rapidinho, não tem por que fazer e voltar. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Pronto. Terminei essa minha carreira e o que a gente vai fazer agora? Nós vamos encher, colocar enchimento na nossa cabecinha, porque depois, como aqui já tá se fechando, ó, vai ficar bem difícil, então a gente vai colocar agora. Para não perder o ponto, eu costumo puxar bem essa laçada, para não perder. Então, agora a gente vai colocar bastante enchimento, deixar nossa cabeça bem redondinha. Se você tem que cuidar também para ela ficar bem redondinha, não ficar com alguns buracos. Às vezes a gente olha e acha que não vai enchimento nesses bichinhos, que eles são pequenininhos e não vai muito enchimento, mas vai enchimento sim. Só engana. Só engana. Vamos lá, colocando, colocando, colocando. Ó. Aí você vai ajeitando e vai olhando, ó. Se você olhar minha cabecinha assim, nossa, tá cheio. Mas se você olhar assim, ó, você vai ver que aqui tá faltando. Ó, se olhar de lá, ó, tá vendo? Tá faltando. Então, a gente vai colocando até ficar bem redondinha, bonitinho. Só também não exagera, porque se exagerar, vai ficar aparecendo entre os pontos ali o enchimento, sabe? Então, a gente cuida pra não exagerar também. Coloquei. Agora, eu vou dar uma leve ajeitada com a minha mão mesmo, ó. Pra ficar redondinho, ajeitar o enchimento, cada um no seu lugar. Pronto. Perfeitinho, bonitinho, redondinho. E agora a gente vai fazer a nossa última carreira de diminuições. Um total de 6 diminuições. Não tem ponto baixo sozinho aqui. Vão ser 6 diminuições. Cuidado para não pegar o enchimento, para não ficar aqueles fiozinhos depois aparecendo. 6 diminuições, tá? Essa carreira aqui é a nossa última carreira, é a carreira de número 28. 6 diminuições, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco e 6 diminuições. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, tá? Um ponto baixíssimo, puxei e vou cortar meu fio. Vou tirar aqui, puxei. E ele tá prontinho aqui depois pra gente arrematar e fechar esse círculo mágico, certo? Ó, esse aqui é o nosso corpo base. É o nosso corpinho de base. Corpinho exatamente igual aos outros, tá? Ah, Érica, por que que no verde, no corpinho padrão, ali no verde não tem olhinhos? Isso eu vou mostrar pra vocês depois. Por que que neste eu não coloquei olhinhos? Isso também é uma opção pra você que quer vender este modelinho assim como eu vendo muito deste modelinho. Então, este aqui não tem olhinhos e depois eu mostro por quê, tá? Bom, feito isso, agora nós vamos fazer os bracinhos. Os bracinhos são 12, desculpa. Os bracinhos são 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxei bem para fechar meu anel. Agora eu vou fazer próxima carreira, carreira de número 2 do braço. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento.
um ponto baixo e um aumento. Aqui eu fiquei com 9 pontos baixos na minha última carreira. E o que eu vou fazer agora? Agora nós vamos subir 3 carreiras de 9 pontos baixos, sem aumento e sem diminuições. Subir apenas 3 carreirinhas, tá? Eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como ficou. Feito aqui, pessoal. Subi minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. E agora o que eu vou fazer? No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo aqui meu fio e corto minha linha. Sempre quando eu cortar, eu vou deixar uma sobra de fio para costura, tá? Então, aqui eu já tenho os meus 2 bracinhos pronto, ó, tá? 2 bracinhos. Então, agora eu vou costurar os bracinhos. Antes de fazer as orelhinhas, antes de fazer o bordado, nós vamos costurar os bracinhos, tá? Eu preciso confessar que essa é a parte que eu menos gosto no crochê. Eu não gosto da parte da costura. É uma coisa que eu, Érica, gosto de fazer. O que eu vou fazer para fechar esse meu bracinho? Eu não vou encher ele, colocar enchimento. Eu vou pegar meu fio que eu passei na agulha e vou passar sempre assim. Pegar a argolinha de um e a argolinha do ponto lá de trás. Porque eu quero fechar, ó, eu quero que ele vá fechando. E aí eu volto fazendo a mesma coisa, uma argolinha de cada um. Ó, fechou? Puxa um pouquinho o fio e agora nós vamos costurar. Para costurar, eu vou posicionar meu bracinho bem na altura aqui, ó. Bem na altura aqui da cabeça, do pescoço, no caso. Rente com a perna, ó, rentinho com a perna. Vou introduzir a minha agulha e vou contar 1, 2, 3 pontos baixos e vou sair. Ó, isso que vocês conseguem ver. 3 pontos baixos. E vou sair com a agulha ali. E agora eu vou dar uns pontinhos, não precisa dar muitos pontinhos, tá? Saí com a agulha ali, entrei no bracinho de novo. E agora eu vou ir costurando. Dá pra ver que é uma parte que eu não sou muito fã de fazer, né? Que é uma coisa que realmente eu não curto. Eu vou costurar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Costurado então os meus bracinhos. Ó, costurados os meus bracinhos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui em cima. Aqui em cima, no final ali, tem várias formas diferentes de fechar. Tem artesãs que fecham Aqui em cima, tem várias formas de fechar. Eu conheço pelo menos umas 3 formas de fechar esse círculozinho que fica aqui, tá? Mas eu, particularmente, fecho sempre do mesmo jeito, que é como se eu fosse fazer uma costura. Introduzo a agulha num ponto, aqui no buraquinho de um ponto, saio no ponto seguinte, como se eu estivesse alinhavando o trabalho, sabe? Isso eu vou fazer entre os pontos da última carreira. Pode ter artesã que já saiba que faça de maneiras diferentes e queira dar dica, não me importa. Se a pessoa quiser vir aqui dar uma dica pra vocês nos comentários. Mas eu gosto de fazer dessa maneira. Não sei porquê, eu acho que porque eu me acostumei, me habituei a fazer assim. Ó, fechadinho, tá? E aqui eu vou arrematar em cima. Tem várias formas de fechar. Eu conheço pelo menos umas 3 formas de fechar esse círculozinho que fica aqui, tá? Mas eu, particularmente, fecho sempre do mesmo jeito, que é como se eu fosse fazer uma costura. Introduzo a agulha num ponto, aqui no buraquinho de um ponto, saio no ponto seguinte, como se eu estivesse alinhavando o trabalho, sabe? Isso eu vou fazer entre os pontos da última carreira. Pode ter artesã que já saiba que faça de maneiras diferentes e queira dar dica, não me importa. Se a pessoa quiser vir aqui dar uma dica pra vocês nos comentários. Mas eu gosto de fazer dessa maneira. Não sei porquê, eu acho que porque eu me acostumei, me habituei a fazer assim. Ó, fechadinho, tá? E aqui eu vou arrematar esse fiozinho que sobrou
Vou tirar um pedaço para não me atrapalhar. E vou arrematar essa parte. Separo o meu fio em dois, coloco um pedacinho só na agulha, pego uma alcinha de qualquer ponto que tem aqui, no caso eu vou pegar esse aqui, ó, uma alcinha do ponto mais próximo, passo esse fio por dentro, e aqui eu vou dar alguns pontinhos, alguns nozinhos, ó. Não apertando muito para não deixar o trabalho torto. Introduzo os meus 2 fios na agulha. Como você separou, pode ficar um pouquinho difícil, mas vai. E aí eu vou vir nesse buraquinho que fica aqui, ó, que foi aonde eu fiz os meus pontos. Coloco a minha agulha ali e saio lá embaixo. E vou puxar. O meu nozinho vai entrar, ó. Meu nozinho entrou, ficou escondidinho. E aqui eu corto. Pronto. Então, o nosso corpinho base do coelhinho, pronto. Exatamente igual como o corpinho do gatinho. E exatamente igual como o corpinho verde, que está sem orelha e sem focinho. E vocês vão entender por que depois, certo? Então, agora nós vamos fazer a orelhinha, tá? Para fazer a orelhinha do coelho, essa é a nossa orelhinha. Essa é a nossa orelhinha e ela vai ficar mais fechadinha assim, na hora de costurar. E a gente vai costurar aqui em cima, ó. Tá? Mais assim pro ladinho, pra gente ver a posição. Se você quiser uma orelhinha caída, aqueles coelhinhos de orelhinha caída, então você tem que fazer mais algumas carreiras para que fique mais caidinha, até uma altura que você ache que tá legal, tá? No caso aqui, nós vamos fazer a orelhinha em pé do coelho. Então, para fazer a nossa orelhinha, são 4 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Vamos lá, primeira carreira. 4 pontos baixos dentro do anel. A nossa orelhinha, então, vai começar da seguinte forma. 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Você vai fechar o anel, aqui eu já iniciei ela, parou de gravar e eu não tinha visto. A segunda carreira vão ser um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo, 2 vezes. Vai finalizar a segunda carreira com 6 pontos baixos, tá? A nossa terceira carreira vai começar com aumento também. Vai ser um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Um aumento. Ops. E finalizo com um ponto baixo. Então, na nossa terceira carreira, vão ser 3 repetições. Um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. No total, vamos ficar com 9 pontos baixos, tá? A nossa quarta carreira vai ser um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento ai, tá difícil. E 2 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos. A nossa quarta carreira, olha como é que ficou. Nossa quarta carreira vai ser finalizada com 12 pontos baixos, ó. Ficou assim. Agora nós vamos subir 5 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições, tá? Então, eu vou fazer aqui, vocês façam e eu volto com vocês. 5 carreiras só subindo, de ponto sobre ponto. Terminado aqui, então, eu já finalizei a minha carreira com ponto baixíssimo e puxei o fio, ó, tá? Então, eu já tenho aqui minhas 2 orelhinhas, tá? Então, o que a gente vai fazer agora?
Lembra que no bracinho, pra fechar o bracinho, a gente pegou uma argolinha da frente, uma de trás, uma da frente, desculpa, e uma de trás? Na orelhinha a gente vai fazer um pouco diferente. Porque eu não quero que ela fique reta que nem o bracinho, apenas fechada. Eu quero que ela levemente dobre aqui embaixo, fique assim. Então eu vou colocar o fio na agulha. E vou, como se eu fosse alinhavando o meu trabalho, ó. Entra e sai sem juntar elas. Sem juntar, sem unir, ó. Eu vou entrar, sair, entrar e sair. Vou fazendo assim até o final, tá? Entra, sai, entra e sai, entra, sai, entra e sai. Sair na última casinha, eu vou puxar. Porque quando eu puxar, ó, automaticamente vai dar aquela fechadinha que eu queria, ó. Tá? E aí eu finalizo dando um pontinho aqui. Ó. Certo? Vou posicionar na minha cabecinha. Aqui fica a critério de cada um, tá? Você pode colocar mais em pezinho, se você acha que fica mais bonito. Retinho com o olho, assim, ó, mais em pé. Pode colocar mais de ladinho, assim. Mais de ladinho, mais em pezinho. Fica a critério de cada um. Posiciona bem. Geralmente a gente coloca nas carreiras lá do topo, lá em cima. E vamos costurar. A costura é padrão, tipo a costura do bracinho, tá? Não tem muito mistério. Como eu disse, eu não gosto muito dessa parte da costura. Eu não tenho muita paciência. Eu gosto mais de ver pronto. Ó, eu vou terminar de costurar aqui e volto pra mostrar pra vocês, certo? Costurei então as minhas orelhinhas. Aqui nós já temos praticamente um coelho. Fica ruim de posicionar na câmera que eu não enxergo. Ó, coelhinho, praticamente. Agora nós vamos fazer o rabinho. Para fazer o rabinho, nós vamos fazer um mini pompom deste coelho. Eu vou pegar minha linha, inclusive está acabando. Eu vou fazer um mini pomponzinho. Com a ajuda de 2 dedos. Vou enrolar várias vezes aqui. Enrolei. Eu devia ter enrolado na mão contrária, né? Enrolei na direita. Cortei. Cortei. Agora eu vou pegar um outro pedacinho maior e vou dar um nó neste meio aqui, ó. Soltei, né? Vou dar um nozinho aqui no meio. Ó. Nó bem apertado. Vou dar mais um. Bem apertado. E o que eu faço agora? Agora eu vou cortar aqui. Cortei aqui. Vou cortar do outro lado. Cortei. Agora eu vou dobrar isso aqui em 2. E vou fazer o meu pompom pequenininho. Ou maiorzinho, o coelho é seu, né? Fica a seu critério. Tô fazendo o meu pomponzinho aqui. Se vai dar bom, não sabemos. Mas tô fazendo. Tão pequenininho, né? Que às vezes a gente pode errar. Então, você vai cortando com cuidado pra não tirar nem de mais e nem de menos. Ó. Viu? Com o pompozinho. Agora eu vou lá medir lá atrás. Vou fazer uma marcação com a caneta mesmo. Bem no meio. Bem aqui assim, ó. Não sei se dá pra ver aqui onde eu marquei. Ó. E a gente vai costurar esse pompom ali. Tá? Só costurar. Não tem muito mistério.
dá vários pontinhos, dá com uma linha e depois você pode trocar e pegar aquela outra pontinha que ficou ali também e fazer com ela também pra ter certeza que não vai cair, que vai ficar bem preso, tá? Uma. Vou com a outra. E vou dar um nozinho aqui em cima. Agora a gente vai esconder essas duas pontas lá dentro do corpinho. Coloca na agulha, entra dentro de um ponto baixo ali bem próximo ao nó, puxa lá do outro lado. Puxa bem pro nozinho entrar. E arremata. E ficou assim, ó, rabinho do nosso coelho, ó. Tá? Agora é só bordar o rostinho. Eu vou separar as coisas aqui pra bordar o rostinho e já volto. Então, bordar o focinho do nosso coelhinho, tá? O que eu vou fazer? Eu queria usar um rosa mais escuro. Por exemplo, um rosa dessa cor aqui, ó. Da cor da minha agulha. Mas eu não tenho. Procurei aqui e não tenho. Então, eu vou usar um marrom, porque se eu usar o branco, não vai aparecer. O preto vai ficar muito pesado. E se eu usar o da cor do gatinho, eu acho que também não vai aparecer direito, né? Então, o que eu vou fazer? Coloquei aqui na minha agulha um pedaço considerável. Não precisa muito, na verdade. Vou introduzir minha agulha. Eu gosto, quando eu tenho que bordar, de introduzir a agulha sempre perto, assim, ó, das orelhinhas ou dos bracinhos, porque fica mais fácil de esconder depois o fio. Introduzo ali e vou sair com a agulha aqui, ó. Vou introduzir lá e vou sair aqui, na carreira, uma carreira abaixo do olhinho. Ó, eu vou sair aqui, aqui. E aí eu vou contar e eu vou usar sempre os pontos do meio. Tem 1, 2, 3, 4. Eu vou centralizar aqui, então, o meu focinho, tá? Na carreira abaixo do olhinho. Sair com a agulha lá. Ó. Sair com a agulha ali, vou deixar bem pertinho aqui pra vocês acompanharem. Sair com a agulha ali. E eu vou contar 4, porque eu tenho 4 pontinhos de separação aqui entre os meus olhinhos, né? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 e vou entrar com a agulha ali depois do quarto, retinho. E vou sair, eu vou entrar com ela aqui e eu vou sair 2 carreiras pra baixo, duas carreiras pra baixo, deixando 2 pontos baixos pra cada lado. Eu vou sair com ela ali no meio desses 4 pontos, ó, pra vocês entenderem. Ficou 2 pontos baixos pra cá, 2 pontos baixos pra cá. E eu desci na segunda, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar com esse mesma linha aqui, ó. Eu puxo um pouquinho pra cima e entro aqui. Porque eu quero o que aqui? Eu quero só um T marrom. Só. Eu só quero que fique assim. Um Tzinho na cor marrom. Tá? Só isso. O meu ficou muito pequeno, eu vou botar mais uma carreira pra baixo. Vou achar aqui, botar mais uma pra baixo, porque ficou muito pequenininho. E aí vocês façam e vão cuidando também. Se acha que fica muito pequeno, ou se tá muito grande, faça um pouquinho menor, não deixa 4 pontos ali, deixa menos, certo? Isso aqui tudo a gente tem que ir no olhômetro, essas partes. Vou sair lá de novo pra mim poder arrematar. Ó, melhorou. Tá finalizado o nosso coelhinho. Olha que bonitinho. É uma peça rápida pra fazer. Claro que aqui a gente demorou porque eu tive que explicar. Eu fui, voltei, pausei. Mas ela é uma peça super rápida pra fazer. E como eu expliquei, a partir de um padrão base, de um padrãozinho base, você pode fazer coelhinho, você pode fazer um gatinho. E eu ainda vou trazer pra vocês como alterar 1 ou 2 carreiras aqui nesse base para fazer uma girafinha. Então, o próximo vídeo vai ser a girafinha, para vocês aprenderem como faz
e como faz uma leve, alteração na base para poder fazer a girafinha, tá? Mas vocês vão olhar aqui, ó, é o mesmo corpinho. O mesmo corpinho com bichinhos diferentes. Agora eu vou explicar pra vocês por que o verde não tem olhinhos. Érica, por que tu não fez olhinhos? Por que tu não fez focinho? O que é isso? Isso é como eu vendo os meus chaveirinhos de ursinho, gente. Os meus chaveirinhos de ursinho, eles não têm rosto. Exatamente, não tem rosto. E por que começou assim? Começou assim com uma cliente fazendo uma encomenda de alguns chaveirinhos de ursinho, mas ela não queria rosto, porque não era para criança, era para meninas acho que de 11, 12 anos, de lembrancinha de aniversário. Então ela me pediu para fazer sem rosto para não ficar tão infantil. Pediu de cores variadas, eu fui e fiz. Então eu vou mostrar para vocês como fica um charme, e eu vendo bastante esse chaveirinho, tá? Vou mostrar aqui, eu vou colocar as orelhinhas e mostrar pra vocês como fica. Ele fica muito bonitinho. Então, por que esse chaveirinho, ele não tem rosto? Olha que lindo que fica. Ele fica muito bonitinho. Lá no meu Instagram, eu tenho ele de várias cores colocado lá. Ele fica um ursinho. Tem ele de várias cores lá pra vocês ver, tá? Como fica. Ele fica uma graça pra fazer de chaveirinho pra uma menina mais velha, pra dar de lembrancinha. Como eu falei, a ideia surgiu a partir de uma encomenda de ursinhos pra lembrancinha de aniversário, pra chaveiros. E ela não queria nada muito infantil. Quando eu sugeri assim que eu mandei foto, ela se apaixonou e foi o que a cliente pediu. E a partir de então, ele tem saído muito. De todas as cores, como eu falei. E é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Então, aqui pra vocês, os nossos bichinhos com um corpinho base, padrão, pra vocês verem. Todos eles, olha que lindo. Então é isso, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram para mais dicas. Lá tem sempre cheio de dicas, de videozinhos, de passo a passo que eu coloco lá também. E continua aqui, se inscreve no canal e continua aqui comigo, porque semana que vem eu vou trazer então a girafinha a partir deste padrão, deste nosso base, corpinho base, tá bom? É isso. Beijos. Tchau.